Então, no caso, naquela queda que a gente teve dos 47, né, até os 20 mil, que teve rolou o caso da Luna, né? No caso, ali a realização de prejuízo foi maior do que dessa queda de agora, porque, por exemplo, agora teve o caso da quebra da FTX, né? Foi uma das maiores fraudes aí da história dos mercados, mas teve uma barra ali de queda de 20% e não houve aquela liquidação em cascata como houve na pernada de queda anterior, né? Essa pelo menos foi a minha impressão. Correto, foi menor, foi menor. A realização de prejuízo na FTX foi menor do que da realização de prejuízo no dia da quebra da Luna. No dia da quebra da Luna foi muito maior, e inclusive no meu próprio indicador de Z-Score, que ele pega um desvio ali padrão da tendência normal, também foi maior, e ela, você consegue ver ainda mais abruptamente aquela realização. Eu posso até mostrar aqui, se ficar mais fácil. Deixa eu tirar o Z-Score. Pronto, então aqui nós estamos visualizando quebra da Luna. Isso aqui está denominado em Bitcoin, né? Então, para denominar em Bitcoin, basicamente eu utilizo, né, a quantidade de prejuízo realizado, né, em percentual do mercado, do preço de mercado atual, mais ajustando ao supply circulante de Bitcoin. Então aí eu consigo observar as unidades de Bitcoin e não a quantidade em dólar que está sendo realizado on-chain. Então nesse gráfico aqui a gente tem a realização em Bitcoin, né, em quantidade de Bitcoins que estão sendo transacionados. Então, em quantidade de Bitcoins foi muito maior na quebra da Luna, lá em junho, do que foi aqui na FTX. E esse segundo spike aqui que vocês estão vendo é esse que eu acabei de explicar, o da Binance, né? Então esse foi o da Binance. Então se a gente retirar o da Binance, ver se eu consigo deixar só um. Pronto, se a gente deixar só um, fica mais ou menos assim. Esse foi o da Luna, esse primeiro, esse foi o da FTX, né? Então foi um pouco menor do que o da Luna, né? Já esse pico que teve agora, né, que foi já quase da mesma magnitude do Covid, aí esse dia aqui foi uma transação da Binance. Entendi. É interessante, né, você falar isso aí agora sobre essa realização, né? Porque quando eu te perguntei sobre a alavancagem, eu ia falar exatamente sobre isso, né? Eu achei que na minha visão, assim, eu achei que o mercado estava muito mais alavancado nessa queda que teve dos 47 até os 20, né? Do que agora, né? Mas agora a alavancagem diminuiu, mas pelo que você falou na sua thread lá do dia 23, ainda tá meio alta, né? Ainda está alta em percentual ao valor de mercado, né? Mas se você for olhar em valores absolutos do Open Interest, ele já deu uma queda a valores do ano passado. Então ele já está em níveis de junho, por aí. Se você olhar no gráfico, acho que é por aí mais ou menos. Em termos de Open Interest, mas se você ajustar isso daí ao market cap total, né? Você vê que. Mas esse primeiro é em percentual, né? Então é o percentual de contratos abertos em relação ao market cap. Então, obviamente, se nós temos uma mesma quantidade ou não tanta diminuição na quantidade de contratos abertos, mas tem uma grande diminuição no market cap, obviamente esse múltiplo vai acabar aumentando, né? Porque não teve essa diminuição de contratos na mesma medida de que o mercado caiu. Então, o que a gente consegue ver na quantidade de contratos ajustados à capitalização de mercado é que a quantidade de pessoas que estavam se posicionando no mercado, estavam alavancando, não foi condizendo com a mesma quantidade de queda de preço que estava vendo. Então, mesmo com a queda de preço, as pessoas não estavam saindo tanto do mercado quanto supostamente deveria ser uma tendência natural, né? Então, à medida que as pessoas vão caindo, até mesmo se você olhar o Open Interest, você consegue ver que ele acaba seguindo um pouco o preço, né? Ele acaba seguindo um pouco a tendência de preço, porque geralmente quando o preço vai aumentando, a galera vai tendo mais
incentiva e vai querendo alavancar um pouco mais. Quando vai caindo, o pessoal começa a ficar com medo. Então, são tendências que historicamente, elas seguem uma a outra. O que a gente viu aí é que agora, nesses últimos meses, é que o mercado caiu fortemente, mas o que supostamente deveria acontecer é que deveria ter tido uma quebra muito maior de pessoas alavancadas, né? Deveria ter uma redução muito mais forte de pessoas alavancadas e não teve essa tão grande, apesar de ter reduzido para níveis de 2021, só que se você ver o fundo de 2021, nós estávamos em 30 mil dólares, né? E não o fundo que é agora, que é 16 mil dólares. Então, a mesma quantidade de pessoas que estava alavancando em 30 mil dólares continua alavancando agora em 16 mil dólares, se você olhar em valores absolutos do Open Interest. E um ponto também a ressaltar é que no episódio da Luna, a própria Terra Foundation queimou, né? Vendeu a mercado, se eu não me engano, foram 30 mil bitcoins, né? E agora no DFTX, eles tinham uma concentração grande de altcoins, né? Então, não teve esse movimento de venda de spot por algum player, né? Então, o que acontece? A FTX é muito esquisita. Eu vou colocar aqui o gráfico das reservas da FTX. Vou puxar aqui para trás, porque isso é um gráfico que vale a pena ser falado, né? Acho que a gente nem entrar já tanto na FTX, mas acho que vale a pena até para a gente contextualizar isso que você estava falando. Na segunda-feira, eu lembro que todo o balbúrdio começou na segunda-feira, mas na terça-feira foi que ela começou a cair, né? Na terça-feira daquela semana, foi na terça-feira para quarta-feira que começou a estourar toda a merda no ventilador. Na segunda-feira eu fiz uma publicação, eu lembro que eu fiz uma publicação até na CryptoConte falando que a FTX iria sofrer problemas de liquidez e ia sofrer por conta de corrida bancária. E quando foi na terça-feira, o CZ veio e publicou um Twitter dizendo: vou resgatar a FTX porque eles estão com problema de liquidez. Eu falei, porra, olha só que interessante. Falei ontem que eles iriam sofrer problemas de liquidez e na terça-feira eles sofreram problema de liquidez. Mas por que eu falei isso? Porque a FTX era muito esquisita. Se vocês olharem no gráfico aqui embaixo, em azul, vocês vão ver as reservas de Bitcoin na FTX. Por que é interessante? Porque vocês estão vendo que ela tem como se fosse uma linha imaginária aqui nessa parte de baixo. Está vendo que ele dá spikes para cima, sobe um pouco as reservas, mas ela sempre volta para esse mesmo patamar. Pronto, esse patamar é o patamar exato de 20 mil bitcoins. Isso significa que na segunda ou terceira, eu nem lembro agora qual o posicionamento que ela estava em termos de outras exchanges, enfim, uma das top 3 exchanges do mercado global só possuía 20 mil bitcoins em reserva. Então isso já era muito esquisito, porque a Coinbase tem hoje mais ou menos uns 535 mil bitcoins, e a Binance tem cerca de 575 mil bitcoins. E a FTX, que é uma das 3, só tem 20 mil. É muito esquisito isso. Mas o que aconteceu? Isso daqui era um piso algorítmico que a própria corretora deixava lá para conseguir honrar com saques de curto prazo. Então, para os saques de curto prazo, eles deixavam um piso algorítmico. Então, existia um sistema que mantinha sempre 20 mil bitcoins, e os outros bitcoins dos clientes que eram supostamente para estar dentro dessas carteiras, todos nós já sabemos o que eles faziam com isso, né? Eles estavam retirando de lá e levando para só Deus sabe aonde, o que a Alameda estava fazendo com esses bitcoins. Mas já dava para ser visto através de dados on-chain que tinha alguma coisa esquisita dentro das reservas da FTX. Porque nenhuma outra exchange tem esse tipo de comportamento gráfico em reservas de Bitcoin. Nenhuma delas faz um piso mínimo para honrar saques de curto prazo, porque eles não precisam de piso mínimo. Eles têm os Bitcoins lá e eles vão honrar com os saques porque tem mais de 500 e poucos mil Bitcoins, como a Binance e a Coinbase, por exemplo. Então, era já muito esquisito. E o que foi que aconteceu no exato dia da quebra da FTX, foi isso aqui que aconteceu na reserva de Bitcoin. Ó. Olha isso aqui. Ó. Na segunda-feira, isso daqui aconteceu. Foi na segunda-feira. Quando eu vi isso aqui acontecendo no gráfico na segunda-feira, eu falei, fudeu, velho. Já era. A FTX não vai conseguir mais voltar esses bitcoins na mão de quem tá puxando. Porque a quebra que tinha acontecido, e não só em Bitcoin, olha, isso aqui foi a queda em stablecoins,
que teve dentro da exchange, e aqui em cima a queda em Ethereum também, que teve dentro da exchange. Então todos os ativos estavam sendo sacados, mas em especial aqui os de Bitcoin estavam tipo, muito esquisitos, né? Muito esquisito. Então só para fazer um adendo aí e complementar uma observação sobre como a FTX já era esquisita desde antes dela quebrar. E isso aí foi depois de que começou a sair os rumores da Isso aqui, solvência cara, dela? ó, se você olhar... Hã? Você mencionou no Twitter que não foi de repente a liquidez dos institucionais começaram a ter problema de uma suposta insolvência. Insolvência. Isso não tinha sido simplesmente do dia para a noite. É isso que você está dizendo? É isso? Não, essa daí já entra numa questão um pouco mais macro, né? Isso aí já entra numa questão um pouco mais abrangente do mercado. A falta de liquidez que está acontecendo em todo o ecossistema agora, ela não é certo. Tem a questão como a FTX de mau caratismo, mau gestão de capital, né? Uhum. E até especulando ainda mais um esquema criminoso, né? Tirando isso, outros protocolos dentro da indústria, outras exchanges, outras empresas também estão sofrendo com problemas de liquidez, mesmo mantendo boa gestão, entendeu? E isso por quê? Porque isso não surgiu do nada. A gente está dentro de um período de um ano, praticamente, de aperto quantitativo, né? De retirada de liquidez de dólar do mercado. Então é natural que a ponta da curva de risco, né? E quando a gente fala ponta de curva de risco no mercado tradicional, seria empresas de inovação, empresas de tecnologia, as apostas lá da Cathie Wood, da ARK, tudo que é muito voltado à tecnologia e inovação acaba ficando na ponta de risco. E a gente tem, depois dessa ponta de risco da curva tradicional, a gente tem ativos digitais, que são ali um leque ainda mais. Então é natural que a secagem da liquidez ocorra da ponta da curva de risco até o mais próximo do menos risco. Então, a liquidez, geralmente, ela é enxugada do ativo de maior risco até o ativo de menor risco. Essa é a tendência natural e isso faz parte do processo monetário, do ciclo monetário do Fed. Né? É justamente esse o papel que ele quer fazer. Ele quer tirar de ativo de risco e de má alocação de capital e voltar para ativos de menor risco, que em tese seriam títulos públicos, e melhor alocação de capital. Então, é basicamente isso que todo o mercado, toda a indústria do Bitcoin e ativos digitais sofre. Então, essa falta de liquidez que a gente está vendo todo dia, sai uma notícia dizendo a empresa tal está com problema de liquidez, o protocolo tal está com problema de liquidez. Além dessas questões de má gestão e de sacanagem mesmo, tem a questão principal, que é a tendência de existir falta de liquidez, porque o próprio Fed, que é o próprio emissor da principal moeda do planeta, quer que isso ocorra. É isso que é o trabalho dele, secar a liquidez. Então isso não veio do nada, né? Quando eu vi esse post, eu falei, deixa eu associar isso à FTX, né? Então você está falando não de todas as exchanges, quer dizer, não é um problema isolado da FTX. A FTX, no caso, foi uma má gestão, um mau caratismo. Mas existe sim um problema também generalizado, em que as outras também podem sofrer assim como as big techs ou na ponta digital também sofrem por conta disso, que precisam de capital fluindo. Não só de tecnologia, né? Mas então eu entendi assim a direção desse seu post aqui. Eu só queria saber se era alguma coisa mais em relação ao FTX, mas não é. Não é, né? Porque o que acontece? Todas as empresas, quando sofrem um processo de enxugada de liquidez, quem vai quebrar é quem tem problema de liquidez, né? Porque se está sendo retirado o capital, as primeiras que vão sofrer, as primeiras que vão acabar, é quem teve má gestão de capital. Quem não teve o balanço patrimonial com sustentação de ativos para honrar os passivos, são geralmente aquelas que quebram primeiro. E isso acontece tanto no mercado tradicional, quanto agora a gente está vendo no mercado cripto, no mercado de ativos digitais. Né? Então, o problema da FTX se nós tivéssemos em um cenário de não enxugamento de liquidez, se fosse o oposto, como era anteriormente, se fosse injeção de liquidez no mercado,
provavelmente a FTX não iria quebrar agora, só se alguém descobrisse, só se alguém vazasse uma informação, se algum jornalista encontrasse essa informação, aí poderia vazar, porque não ia ter essa enxugada de liquidez. Como nós estamos dentro de um processo de enxugada de liquidez, quem está nadando pelado se vê nu na hora que a maré baixa, e a maré é de dinheiro, né? A maré é de liquidez, a maré é de capital. Então, na hora que o capital some do mercado, é que a gente vê quem é que tem as contas mais sólidas e menos sólidas, né? Isso que o Cauê está falando, assim, para quem acompanha a gente aqui nas lives diárias, que a gente passa bastante, a gente consegue acompanhar pelo gráfico do total, né? Que é o total market cap. Então, essa drenagem de liquidez é exatamente o total market cap sendo reduzido, ou seja, é o dinheiro saindo de ativos de risco e indo para bonds. É exatamente isso que está acontecendo, né? Aquela que a gente viu que estava batendo num trilhão, aí caía, não conseguia romper. É isso, é o mercado enxugando, né, tendo essa liquidez drenada. De trader para trader, seja um market maker. Acesse marketmakers.com.br.